Em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao 8, nos diz assim: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Aleluia! Uma das coisas mais importantes na vida cristã é saber discernir bem o que vem da parte de Deus. Toda pessoa que tem um encontro pessoal com Deus é declarada por meio de Jesus Cristo como discípulo. E todo discípulo, ele tem um só objetivo: caminhar com Deus, aprender mais de Deus e dar ouvido somente a Deus, para que os mandamentos de Deus venham a ser executados e cumpridos. Para o sistema religioso, não convém que uma pessoa se autoproclame um filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso que a missão desta grande rameira foi se reunir, mudando toda a história dos verdadeiros pergaminhos encontrados nas covas do Mar Morto, dando início a um novo livro ao qual eles deram o nome de Bíblia Sagrada. A lei do Senhor, meus queridos, é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro. Quem os guarda, a grande recompensa. Mais vale para mim a lei que procede da boca de Deus do que milhares de ouro e de prata. Palavras do rei Davi. Deus, desde o princípio, vem tendo misericórdia e compaixão com a humanidade. A Bíblia, apesar de suas histórias estar desfigurada pelo poder do Vaticano, por política, é através dela mesma que o próprio Deus nos revela a verdade e seus tesouros escondidos. Porque lá atrás, há mais de 2000 anos, ele disse que as portas do inferno não iam prevalecer sobre seu povo. Estas não são minhas palavras, mas são palavras daquele que está sentado nas alturas. Estas palavras vêm de cima, não foram executadas aqui embaixo. Por isso te digo que ele é fiel e verdadeiro. Aleluia! Cristo tem sido uma pedra viva, preciosa, sobre o qual fomos capazes de edificar nossa forma de viver, nossa forma de caminhar, com todos os nossos hábitos, nossos costumes, nossos planos, nossas circunstâncias, com a absoluta certeza que jamais seremos defraudados e nem envergonhados por ele. Jesus é a pedra viva, porque não está morto. Ele nos comparte sua natureza viva para que nós também sejamos pedras vivas. Nossa forma de seguir a Cristo, de crer somente nele, de adorá-lo, de escutar e executar o que ele nos revela, deve ser uma expressão viva e apaixonante. Não podemos, meus queridos, ser frios diante de uma presença tão iluminada, que nos transforma em gozo, paz e sabedoria. Não podemos ser rígidos, como se não tivéssemos uma vida espiritual, porque compartimos a mesma natureza do nosso próprio fundamento, um Cristo vivo.
Cristo, a pedra angular mais preciosa. Por ser uma pedra viva e por ser o fundamento de nossa fé, somos também pedras preciosas ao qual Ele edifica suas obras. Somos, meus queridos, pedras vivas. Vivemos porque estamos conectados com Ele, que é a fonte de vida eterna. Podemos estar em qualquer condições, como qualquer pedra bruta, pisoteada por todo mundo. Mas quando o arquiteto divino nos pule e nos põe de pé, esta pedra que somos nós passa a ser edificada e servido para o projeto mais completo e divino que o Senhor ha construído. A vida que chegamos a ter em Cristo, aleluia, é totalmente transformada. Em verdade, todos nós, como ovelhas perdidas, andávamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho. Podemos ver como era a nossa vida antes de conhecer a Cristo e o que agora somos nele. A referir-se a uma vida passada, nos diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, aleluia, juntamente com Cristo. Hoje, pela graça, somos salvos. Juntamente com Ele, nós ressuscitamos. E Ele nos fez assentar em lugares altos, nos lugares celestiais, fazendo de todos nós suas pedras vivas, aleluia! Por isso hoje adoramos a Deus em espírito e em verdade. Nossa adoração, nosso sacrifício espiritual deve ser vivo. À medida que aproximamos de Cristo, aproximamos também em amor uns para com os outros. Pedro era pedra sem lapidar, era uma pedra dura, muito mal trabalhada pela vida, mas seu encontro com Cristo o transformou, passou a ser pedra viva, pedra preciosa. A pergunta que devemos fazer hoje é: que pedra somos diante do altar de Deus? Somos uma pedra de tropeço ou uma pedra de edificação? A palavra que lemos no começo desta mensagem, Pedro nos está revelando a necessidade de predicar as boas novas de salvação, as boas novas da santidade, as boas novas ensinadas por Jesus Cristo, ao qual fez dele uma pedra viva. Porque este é o meio exclusivo que utiliza o Espírito Santo para levar ao homem ao novo nascimento. Este é o meio eficaz que Deus aplica. Mas não é somente a palavra revelada de Deus que importa. Para cumprir este propósito de regenerar ao que está morto em seus delitos e pecados, mas também o propósito da palavra predicada tem que ver com a edificação de todos os crentes. Tem que ver em manter nossa vida espiritual firmada na rocha, de maneira que a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo, aleluia, regenera e esta mesma palavra alimenta. São os dois efeitos que produz uma boa palavra edificada naqueles que são chamados para a salvação. Há um terceiro efeito que produz a palavra e é que leva à condenação daqueles que escutam, mas não obedecem. Como está escrito no final do texto que lemos. O discípulo Pedro, apesar de ter sido uma pedra dura, mas lapidada por Deus, viveu em plenitude, levando a muitos à salvação e revelando sobre o grande templo espiritual. Atentos aqui, ele estava revelando sobre o grande templo espiritual.
porque ele não revela sobre a igreja física. A igreja física não é um templo. Aqui não temos um altar, não celebramos sacrifício, não fazemos culto. Tudo isso é o paganismo, é o catolicismo, é o judaísmo, é a rameira decretada na Bíblia. Qualquer igreja que se diz cristiana deve fugir completamente desta terminologia, porque praticar isto está longe das escrituras do Novo Testamento. Aleluia! Mais vale obedecer a Deus e a sua palavra, atando bem em seu coração, do que sacrifícios e rituais. Quando Pedro refere e ilustra a este grande templo espiritual que está sendo edificado e que está composto, como todo edifício, por um fundamento que corresponde ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele também se refere a umas pedras que, com a base neste fundamento, se estruturam para componer o edifício. Mas atenção aqui! O edifício não é um lugar onde muitos congregam. Não, meus queridos. Pedro fala do edifício espiritual. Ele é bem claro. Não fala de um edifício com pedras, ladrilhos, cimento e cal. Não. É muito importante que ponha atenção em isto, para que sua mente não vá para outros lugares que não correspondem e também para não edificar com bonitas e vistosas pedras que não estejam baseadas no fundamento. Por isso, prestais muita atenção em este estudo e em esta palavra. O que o discípulo Pedro está nos revelando é que Cristo é nossa pedra angular, que proporciona a base de estabilidade e fundamento para o edifício. Muitas igrejas estão fundamentadas não na pedra angular, mas nos profetas e apóstolos que não ensinavam nada. Estão firmadas em suas doutrinas, em seus rituais e em suas tradições. Nós não devemos cimentar nossa vida nos profetas e nos apóstolos do passado, mas sim na palavra revelada e ministrada por Cristo Jesus, que é o único fundamento e o único verdadeiro. Pedro, meus queridos, foi claro e encontra igrejas que são edificadas nele. Pedro mesmo diz que não é ele o fundamento, e se alguém tem alguma dúvida e designa o fundamento ao mesmo Pedro, como faz Roma, esta grande rameira e suas raízes, está escrito. Não é Bíblia que vocês querem? Pois tome, está em Atos, capítulo 4, versículo 10, que diz exatamente assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Estas foram as palavras de ousadia de Pedro, aleluia! Pedro os mostra o único fundamento, Cristo. Pedro identifica a Cristo como a pedra angular e o toma do Salmo 118, onde diz o salmista: sobre a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina. Da parte de Deus é isto e é maravilhoso. Aleluia!
Para todos nós, este fundamento também foi revelado em Isaías, capítulo 28, versículo 16, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor, eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme, fundada. Aquele que crer, não se apresse. Nada pode por outro fundamento que não seja Cristo Jesus. Lamentavelmente, esta pedra foi rejeitada e continua sendo rejeitada por quem? Pelos edificadores deste templo feito por mãos de homens. Os líderes religiosos de Israel estavam esperando outra coisa, que viesse resolver seus problemas políticos. Eles não queriam alguém para resolver seus problemas eternos. Não queriam um salvador de seus pecados. Não queriam um salvador da condenação. Queriam um salvador do Império Romano, desta raça de víboras. Porque os religiosos dos tempos de Jesus são como os de hoje, políticos. Por isso rejeitam a pedra angular que é Cristo Jesus. Este fundamento foi escolhido por Deus para construir um templo inabalável, ao qual as portas do inferno não prevalecem. Seja o que ocorre no mundo, este templo não será abalado, porque este templo está firmado na rocha viva. Nenhum poder poderá eliminar este templo que Deus edificou sobre o fundamento de Cristo. E este templo é eu e você. Somos as pedras vivas, aleluia, ao qual Deus usa para abalar o inferno e toda esta raça de demônios que corrompe o evangelho. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, aleluia! Nada, meus queridos, prevalece sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque agindo ele, quem impedirá? Se o inferno não prevalece, quanto mais a grande rameira e suas raízes. Por isso está escrito, como Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. A rameira junto com seus seguidores será destruído, lançado no fogo. Mas nada pode destruir a pedra angular, fundamentada hoje em nosso corpo, em nossa alma e em nosso espírito. Nada pode, porque com Cristo somos vivificados, alimentados e edificados. Quando a palavra nos diz aproximando, define uma relação de intimidade, uma relação permanente, íntima. Pedro não se refere unicamente no momento da conversão. Há muitos crentes que dizem, eu já me converti já faz tempo e já está. Não. Estes não são crentes que dizem isto. Não são crentes porque quando Deus nos chama, Ele não somente salva, senão que te põe no caminho da santidade, para que todos os dias revise a situação que te encontras diante de Deus e pedindo perdão pelos muitos pecados que segue tendo, possa jogar por terra aqueles pecados que vai identificando. Na medida que aproximamos de Deus, meus queridos, alimentando por sua palavra e revelações e pondo por obras, então receberá a ajuda em meio às provas, para cumprir com nossa missão que Deus nos revela para este mundo, porque todos temos responsabilidade em este mundo, de maneira que o fundamento que devemos estar firme é Cristo Jesus.
Hoje, muitos têm sua vida edificada na sombra dos pastores desta terra. Por isso que quando eles caem, seus seguidores caem juntos. Porque toda casa edificada na areia não dá bons frutos, é destruída. Mas a casa firmada na rocha, ela é firme porque seu fundamento está em Cristo Jesus. Somente Cristo, meus queridos, é a nossa salvação e não há salvação em nenhum outro. Não ignore a esta pedra angular como fazem muitos. Não ignorem a Cristo. Não se pode servir aos homens dizendo ter a Cristo. Não se pode abraçar ao mundo e a Cristo. Ou segue a Cristo ou segue ao mundo. Quer um conselho? Pois aqui vai um conselho. Segue a Cristo, a pedra angular de sua vida. Quebre seu orgulho e seja totalmente restaurado e transformado por Ele. Pedra viva, casa espiritual, sacerdócio santo é a edificação que todos têm quando seu fundamento é Cristo Jesus.